Cá estamos para mais um programa, um podcast Meta Esporte Clube, aqui nos estúdios Metapar. Para mais uma conversa em relação a esse final de semana, os resultados, tem muita coisa para a gente analisar. Hoje vamos contar com mais um companheiro de longa data e que fazia parte também dessa equipe de esportes que nós estamos aqui atuando agora de uma maneira diferente, que é o Gilberto César, que já vai falar, e ele vai falar muito a respeito de um assunto que é importante neste momento, que ele é criterioso nessa questão do futebol em relação ao Atlético também. Um grande abraço ao Zé Domingos, um grande abraço ao Eduardo. Você sabe, Zé, antes da gente chegar no futebol nosso, eu não sei se... eu lembro da reportagem, quando nós conversamos no último programa com o Robson, ele falou, a coisa está mudada. Hoje é marcação alta, direta, tal. O que você achou, Zé? Um abraço a você, Hidalgo, um abraço a todos. Realmente, as colocações que o Robson Gomes fez aqui, elas pertinentes, e vieram as comprovações neste jogo decisivo do Campeonato Mundial de Clubes. O time do Chelsea era dado como patinho feio em relação ao PSG. O PSG entrou como favorito, muito favorito. E o Chelsea veio com o sistema de... a chamada marcação alta, não é? Avançou as linhas e apertou o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain me deu a impressão que entrou como nós brasileiros gostamos de falar, de salto alto, imaginando que já era o campeão. E o Chelsea entrou humilde, firme, forte, decidido, foi para cima, e como tem excelentes jogadores, este Palmer é um craque, daqui a pouco... 2-0. Eu digo daqui a pouco porque foram em poucos minutos que aconteceram os dois gols que liquidaram a partida. O Paris não teve chance de recuperação. E daí, então, o Chelsea ditou as normas e ganhou tranquilamente. E houve o terceiro gol. Não poderia o Brasil ficar de fora. Estava lá o João Pedro para dar a sua presença num belo gol. Ele que chegou exatamente para disputar esse campeonato mundial. E já virou campeão e virou ídolo da torcida desse time extraordinário, o Chelsea. E o orgulho nosso é que os brasileiros fizeram a sua parte. O Paris Saint-Germain, o vice, perdeu para o Botafogo. E o campeão perdeu para o Flamengo. Então, os nossos times pontualmente ganharam dos poderosos do mundo. Eu entendo. Sinal que o futebol brasileiro não está tão mal como querem pintá-lo. Eu entendo tudo isso que você falou. Eu acho que está caracterizado pelo menos uma imagem boa, positiva das nossas equipes, e do lado de lá também não tem assim grandes times de futebol. Tem os famosos, prevalece a questão de dinheiro. Eu não sei se o Eduardo não teve a oportunidade de ver o Flamengo e São Paulo jogar. O Flamengo que joga atrás, começou a jogar para frente, inclusive tem esse problema do Pedro, e jogou saindo de lá, já não é mais esperar no meio campo, mata lá, está cansado, sai e entra. Uma modificação de futebol que vai ser praticado por velocidade e uma condição física também, não é, Eduardo? Sem dúvida nenhuma. Até voltando àquilo que o Zé falou em relação ao Robson, é o que nós estamos vendo no Flamengo, capitão. Não é diferente, porque o Flamengo está impondo uma condição física que poucos times no Brasil vão ter suporte para aguentar. Junto com a condição física vem a condição técnica, que melhora ainda mais a possibilidade do Flamengo chegar com facilidade ao gol adversário. E aí me surpreende o Felipe, né, o técnico Felipe Luiz, porque ele, claro, ele vem de uma escola europeia, ele vem procurando, estudou nesse período que ele deixou o futebol, e mesmo antes até de deixar, ele procurou se atualizar, e naturalmente que ele não é só.
E isso ele prova, ele mostra que a comissão técnica dele é uma comissão de alto nível. Não são apenas companheiros, né? Aqueles velhos amigos que a gente traz para junto de si. Não, são pessoas altamente técnicas e que dão suporte para ele. Então, é dentro daquilo até que o Robson falou. A qualidade técnica das pessoas, o conhecimento científico que você tem para ajudar o técnico. Então, me parece que o Flamengo está nessa vibe. E você sabe que eu vi também Botafogo e Vasco, que está aí o filho do Ancelotti. Olha só como está sendo armado a própria seleção brasileira. O que eles jogaram para cima do Vasco determina que isso vai virar... Não sei se é moda ou não, você precisa ter bons jogadores. Aqui o nosso companheiro Gilberto César, cracão de bola. Que bom te ver aqui, juntando-se à nossa equipe. Aliás, nunca trouxe fotografia. Os meus grandes amiguinhos aí, meus professores, minhas referências para lá de positivas. Capitão, o momento hoje do futebol é um momento tático, né? Tático mundial. E o que decorreu aqui na mesa, a gente conversando, na verdade é uma palavra só, né? Intensidade. Esta intensidade de jogo, aliada à técnica que o Eduardo colocou, por exemplo, no time do Flamengo, você dificilmente vai conseguir isso. Por quê? Antes da técnica, começa a física. E certamente os jogadores têm que ter uma faixa etária razoável. E isso nós observamos principalmente aqui no Campeonato Mundial, né? A gente viu um Real Madrid completamente despreparado, física, psicologicamente, com erros bizonhos, erros individuais pífios que dava resultado jogaram no coletivo. O problema do calor intenso. Fim de temporada. Fim de temporada. O Zé explicou bem, para nós, fez muito bem esse Mundial, não é, Gilberto? Fez, deu para equiparar. E lembrando bem, né, que a gente sempre, nas ocasiões de decisões com os times europeus, nós já estávamos no fim da temporada. E eles estão no começo, nós estamos no intermédio, né? Acabando agora o primeiro turno. Faz uma diferença? Faz muita diferença. Pelo menos é a minha opinião, capitão. Olha, Zé, Hidalgo, eu acho esse campeonato mundial, houve antes e no andamento do campeonato comentários dizendo que essa competição não é uma competição para ter sequência, era mais dinheiro, era para levantar dinheiro, a FIFA querendo mostrar serviço, uma série de coisas, mas eu acho que esse campeonato, pelo que aconteceu nele, veio para ficar. Veio para ficar. Observem, nesse último jogo, o público era de 80 mil, não é? 80 mil. 80 mil, públicos de 70, de 80 mil. E os torcedores participando, torcedores de todo mundo. Então eu acho que esse campeonato veio para ficar. Daqui 4 anos vai acontecer de novo e com a mesma força, com a mesma pompa. E a FIFA estava preocupada porque ela sabe que a única equipe, única não, mas a equipe que mais levou torcedores foi o Real, né? Era a equipe que tinha uma média maior de público, era quando o Real Madrid jogava. E ela estava preocupada, porque na final não tinha o Real. E até, tanto as informações que vêm dos Estados Unidos, é que eles tiveram até que baixar o valor do ingresso. De 300 em algumas partidas, né? Algumas partidas, né? Não, nessa final agora. Era 300 e baixaram para 200. Mas comprovou que o jogo em si, né, a decisão, e sendo o Paris Saint-Germain com o Chelsea, a coisa os grandes times que nós estamos ouvindo antigamente era Santos, Boca Juniors. O merchan da competição eram os grandes times, capitão. Agora, essa competição que você está falando, Zé, vocês, Eduardo e Gilberto, ela valorizou o time. A identidade maior. A imagem, né? A marca, time, a marca, a instituição. A célula máter do futebol são os clubes. Não tem seleção. Você veja bem, até deu um brilho para que o nosso técnico que está chegando, inteligente,
e experiente, já viu alguma coisa Teve sorte, hein? Eu acho que o Ancelotti teve sorte, chegou, classificou do jeito como foi, mas ele já viu quem não vai se atrapalhar em nada para convocar. E tem também o filho dele que veio também para ajudar o caso do Botafogo. A ideia é essa. E veio para explorar novos jogadores. Hein? Novos, e ele está vendo, ele tá vendo jogadores aqui. Aí o caso do João Pedro, que já havia sido convocado e que agora, com essas 3 atuações... 3 gols fez, né? 3 gols, né? Olha, uma média como queira ou essa, não, o Fluminense é o 4º do mundo. Tem que colocar assim. Aliás, o Fluminense fez uma festa, pegou uma taça, 4º do mundo. Tá aqui o Dindinho, né? Tal. É o 4º do mundo. O dinheiro Palmeiras também, né? 8º, fala, Geba. Se no futebol não existe. Mas se tivesse o Martinelli, a conversa seria diferente. Pode ser que galgasse sim de fase o Fluminense. Mas é por isso... A única coisa... Esse Martinelli vai ser jogador importante do Ancelotti. Ele gosta muito desse rapaz. A única coisa deste Mundial aí, que daí eu vou até passar a bola para ele, é a questão da arbitragem, que eu achei meio confusa, né? Algumas, né? A arbitragem passa um momento muito de transformação. Imagine aqui no Brasil. Porque acabou a grande qualidade. A arbitragem precisa acompanhar a evolução da rapidez do preparo físico. Isso sim. E da tecnologia também, né? Principalmente. A tecnologia entrou para isso. Então, mas veja que ainda nós temos um impedimento bem mais rápido do que no resto do mundo, com exceção da Inglaterra, que é a mesma tecnologia. Quer dizer, o impedimento, a confirmação do impedimento, ela é... 10 segundos. 10 segundos, 15 segundos no máximo. Então ela está marcando, então não fica naquela, é ajustado, não é ajustado, demora. Não tem, é rápido. Vai lá, confronta e tal. Algumas outras que a interpretação que talvez demore um pouco mais. Ou aí vem também a fragilidade de alguns árbitros. Sabe por quê, capitão? Porque nesses campeonatos você traz árbitros do mundo todo, ou escolhidos do mundo todo. E nem todos os árbitros com a mesma capacidade e intensidade. Falta de oportunidade para esses árbitros. Exatamente. Então eles não têm essa mesma desenvoltura nos seus campeonatos que eles atuam. E chega ali, enfrenta um grau de dificuldade maior, eles acabam se embananando. Vamos dizer que esse campeonato... que nós estamos aqui valorizando, e com certeza, para os clubes, isso foi ótimo. Até cria-se um ânimo a mais para os nossos clubes brasileiros ganharem mais títulos aqui na América do Sul. Não só brasileiros. Para ganhar dinheiro lá na frente. Para o futebol sul-americano, essa competição foi muito importante. Uma vitrine. Porque só se fala em futebol europeu, não é? Futebol europeu, por causa do dinheiro, em função de uma série de coisas. Então só se fala do futebol europeu. Esqueceram Brasil, Argentina, esqueceram que o Brasil é campeão mundial tantas vezes, a Argentina é tantas vezes campeão mundial, Uruguai tem bom futebol, e assim vai. Esqueceram totalmente a América do Sul. Então agora, neste campeonato mundial, houve a oportunidade de times brasileiros lá estarem, argentinos, e realmente isso aí é uma vitrine muito boa para o futebol sul-americano. Queiram ou não, Catão, há um preconceito em relação ao futebol sul-americano. Em relação ao Mas europeu. teve um momento que eles falaram Europa versus América do Sul. E aí eles até desdenham. Mas quem é o Hidalgo? Né? Quem é o jogador fulano de tal? Eles acabam desdenhando. Né? E aí agora, quando você vê alguns resultados, né, acabam mostrando. Por isso é que a derrota do PSG, eu acho que ela foi importante até para mostrar que futebol se ganha jogando. Né? Não é antes e na nem verdade, durante, o que eu vi no total. É que não deixaram aquele volante chamado Vitinha jogar. Tinha 2 para marcar o cara e ali acabou. Acabou a saída do Chelsea. Ganhou o time do Chelsea. Ganhou por esquema tático do técnico. Ganhou, e a marcação, essa marcação que vocês tinham... Lá na frente? Em cima. O Flamengo perdeu pro Bayern principalmente por causa disso, né? Então, mas para fazer essa marcação... A saída de bola do PSG no segundo tempo. Vocês perceberam? Saiu a bola, o que o cara que dá o pontapé inicial fez? Jogou lá na linha de fundo. Uma bola direta. Aí vai todo mundo para lá.
E aí nós temos essa situação. Você falou do Flamengo, é marcação. verdade. Aquele time do Kane, né? Qual é Ele o time dele? deixa Qual é o time virar. dele? É o seguinte, toca no Wesley, veio pro Léo, ele virava lá para a esquerda e os caras entraram assim, nesse esquema que nós estamos falando. 10 minutos, 2-0, acabou o jogo. Ali, até o Felipe, opa... Venderam o Gerson porque o Gerson não joga esse tamanho aí de correria. Já colocou 2, 3 moleques lá que jogaram muito ontem do Flamengo, hein? Tem moleque lá que eu não tinha visto. É futebol, para isso que tá falando do Gilberto. Futebol é muita Condição intensidade física. hoje, não é, Hidalgo? É, intensidade. A intensidade é Esses total. meninos, principalmente do Uruguai, né? O êxodo dos jovens jogadores é uma coisa incrível aí, com 15, 16 anos, estão indo para a Europa, leva o pai, a mãe, arruma emprego para todo mundo. Mas a Uruguai é incrível. E tem né? cara na seleção brasileira, nas convocações, que a gente nunca viu falar e Mas arrebenta. eles estão vendo. Eles estão ou não é? vendo. O Uruguai é incrível. É um país de 3,5 milhões de habitantes. O Uruguai, a capital, valeu, Montevidéu, né, tem capitão? 1 milhão e Não. 200. E tem jogador pro mundo todo. Eu não sei Era também. uma oportunidade que Positiva. todos nós estávamos esperando. Esperando. Né? É. O confronto, Acho que o futebol o tá confronto valorizado. das escolas, sul-americana, com a Faltava europeia, de novo aí. Exatamente. mostrando que tem outros continentes, é o caso da Ásia, né? Que estão crescendo muito. E a Foi gente- uma vitrine mesmo. A palavra foi mágica. maravilhoso. Bora, Esse Capitão. campeonato Palavra valorizou. mágica. Olha lá o que timaço, né? É, Valorizou. Essa- O Ali. Ao Ali. Pô, você viu que jogou? É. Jogou muito. Ao Hilal, né? Viu que jogou? Pô, tem Então, 3 tem brasileiros, o Al né? Hali e o Al Hilal. É, eu tenho os dois. Al Ahly É e Al a Hilal. palavra mágica de novo que envolve todo o futebol, né? Oportunidade que nós O próprio precisávamos. torcedor- Financeira, né? Não É, esqueça- também. Acho que O Chelsea usou 24 jogadores nessa competição. Ele investiu 800 milhões, Então, o Chelsea. Só a contratação do João Pedro foi 400. Agora, o torcedor brasileiro agora, ele viu, ficou feliz. Palmeiras e Botafogo, para mim, foi um dos grandes jogos. Eu adorei Ótimo esse jogo. Ótimo jogo, valorizando os dois times brasileiros. É a primeira participação, tudo bem. Muitos foram pegos de surpresa, esquema tático e tal. Eu diria, um Oscar da oportunidade de O se Zé. avaliar o que é hoje o atual. E olha, parabenizo o Robson, que veio aqui, está na Tailândia e falou isso. Hidalgo esquece. O Hidalgo, Zé- você falou do Palmeiras. É intenso. Você falou do Palmeiras. Preste atenção. O Palmeiras, como é que o Palmeiras perdeu? Como é que o Palmeiras foi eliminado? Não tinha defesa. Perdeu os dois grandes Estava jogadores. com os É, três perdeu jogadores o de Gomes, reserva na Gomes defesa. e o Mas- Perdeu o Piquerez. Gomes, o Piquerez e o Murilo. Perdeu 3 zagueiros. É isso aí. Isso desmonta um time, Hidalgo. Sabe que a defesa é básica. Mas eu acho que o Palmeiras é o único time que vinha jogando, eu diria, mais ou menos dessa forma que nós estamos falando. Não era adequada, mas é o time intenso. O Palmeiras sempre foi. É. Acho que ele vai continuar. Os outros é que vão se adequar. Mas- Eu vi o São Paulo, não é? O São Paulo ontem não andou. É tudo marcando. Eu vou dizer uma coisa, viu, Mas Gilberto? Tem que mudar as olha, suas- no eu- campeonato mundial, até o comprometimento dos jogadores, principalmente dos jogadores do Fluminense, do Fluminense, a gente estava falando do Palmeiras, do Flamengo nem tanto, exceção de alguns. Botafogo. Botafogo. Como jogou com O o PSG, comprometimento dos é. jogadores estavam até muito mais do que O Flamengo motivados. ganhou do Chelsea, meu amigo. É o jogo. Não é o uma Chelsea, o Flamengo? referência, Aí é uma marca chance, viu? histórica. Essa é uma chance para todos os jogadores envolvidos na Oportunidade. campanha, não numa seleção que outro. Aí todos tiveram a oportunidade de fazer o seu valor. Muito bem, valorizado então o Mundial, o Brasil quer participar, né? 2029. É, mas não vem para o Brasil, É deve ir difícil. para a Europa, capitão. É, É. muito bem. Bom, claro que o nosso assunto é sempre o nosso da casa, né? Zé, Eduardo e Gilberto. Futebol paranaense. Eu vou dizer uma coisa, Giba, nós estamos entrando num momento aqui no podcast, parece-me, eu estou lembrando 95, não sei se eu estou sonhando, porque eu ainda acredito na recuperação do Atlético, desde que a gente vai saber.
Curitiba e Atlético subiram em 95 com 24 equipes. Agora nós temos 20. O Curitiba está desgarrando. Claro, ninguém vai no linear, vai tomar um tom, mas a média é maravilhosa. E o Atlético ficou... Esse jogo com o Goiás era importante de valorização, não poderia ter perdido. Mas vamos falar a respeito, então, da Série B, onde nós estamos vendo aí as partidas. Vocês viram, como eu, o Curitiba lá em Maceió, o CRB... que jogou para cima o tempo todo. Curitiba foi massacrado. Aí falaram que jogou mal, tudo bem. Mas onde é que está pontuando o Curitiba, já que nós estamos falando de esquema tático? Curitiba não larga mais laterais, uma entrada de biombo, e o goleiro? E dá um chutão e o goleiro pegando tudo. E dois guarda-roupa no meio da zaga. Se alguém me perguntar, Jaci, que eu não tinha visto no ponto... Parece que ele era volante, mas ele está jogando muito Começou lá atrás. Como volante no Atlético, na parte de júniores, saiu para jogar sempre com... No Operário estava jogando como volante. Raras vezes jogava como central. Jogou no Londrina também? Uma ausência, Londrina, Cascavel... Rodou. É uma fase mas é aqui de Curitiba, que né? há muito tempo eu não vi em relação ao Curitiba, que sempre perdendo. Agora, ele tem um jogo em casa contra... O Curitiba joga com o Paysandu em casa. Paysandu. Os próximos adversários do Curitiba são os últimos colocados, né? O Paysandu em casa. O Atlético, são os três próximos adversários estão lá embaixo na classificação. O Curitiba ainda tem, além do Paysandu, tem mais o Atlético. Esse jogo é lá. É lá. E aqui? E depois tem mais um fora com o Amazonas. Amazonas que é o último colocado. Só tem um em Aliás, casa. perdão, é em casa com o Amazonas. Ele tem Amazonas ele tem 2 jogos em casa. Tem 2 jogos em casa, um fora. E são justamente os times que estão lá na zona de degola. O Paysandu está numa crescente. Hein? O Paysandu com está subindo. Aquela mudança de Agora o Claudinei chegou já. Vamos desenrolar esse nó aí do Atlético. Começa com você, Gilberto. Qual é? Primeiramente, eu acho que o técnico ainda merece a nossa confiança, que é o Daí. O Eduardo fala que faltam alguns jogadores. Não, falta, né? Ele está bem longe do encaixe. A melhor contratação que o Atlético fez na temporada, eu continuo afirmando que foi o treinador. É um bom treinador. É lógico que futebol, a gente fala, tem que dar tempo. Futebol é muito dinâmico. Depois que o Atlético mudou 6 técnicos, vamos parar nesse, né? Agora, mas não tem uma diretoria que conserve o comando é o problema técnico. Atual, você que conhece claro, a galera. Sem dúvida nenhuma, a nossa cultura, ganhar. O treinador não entra lá dentro de campo para bater um pênalti. Os gols e a grande fase negra do Atlético já dura 2 anos, que é um fundamento, eu não digo básico, ele é o principal do futebol, que é a finalização. Todo mundo treina finalização. Até o goleiro hoje em dia treina finalização. E acontece o que acontece. É um arremate em cima da marcação. Aí você pega o scout de jogo, vê lá. O Atlético arrematou 30 bolas. No gol, 1. E na mão do goleiro. Mas, Gilberto... A competência está instalada. Eu não acho que é um monstro cabeludo, mas precisa ganhar, não precisa jogar bem, precisa do resultado. E nessa do precisar do resultado, o desempenho individual não vai deixar chegar ao coletivo, é evidente. O Atlético até que não jogou tão mal assim no final de semana, ele não faz gol. A campanha do Atlético é para não cair. Mas não faz gol. Os números, que é isso. Há um questionamento muito grande em relação ao Atlético, e eu ouço permanentemente isso. Não tenho assistido muito os jogos do Atlético, o Eduardo tem acompanhado, por isso ele tem mais condições de comentar. Mas eu ouço muito questionamento com relação à defesa do Atlético, em especial o goleiro do Atlético. Mamãe. O goleiro do Atlético tem falhado seguidamente. Mas o Santos não está aí? Tem falhado seguidamente. Onde eu vou chegar? Tem falhado seguidamente. Ontem ele falhou de novo. Ele tem um apelido. E a torcida fica a clamar pelo Santos, que foi contratado e não teve oportunidade ainda. Será que está na hora mesmo, Eduardo, Gilberto, do Santos entrar, de mudar o Eu só tenho uma Atlético? dúvida.
eu só tenho uma dúvida. E aí, vamos lá, vamos fazer uma dissertação em relação ao Michael. O Michael é um goleiro de futuro. Indiscutivelmente, tanto é que foi para a seleção brasileira de base, fez grandes apresentações na hora de... Não vamos desqualificá-lo. Campeão, né? Não vamos desqualificá-lo. Defendeu pênaltis, enfim. É um jogador que merecia, talvez tenha sido na hora do aperto, lançado muito rapidamente. Talvez apressaram o lançamento do Michael. Pois não, Gilberto? Eu vejo assim, concordo, você está falando a parte técnica correta. Mas pare e pense, um futuro, um passado remoto, não muito remoto, desde o Cássio até o próprio Rogério Ceni, há um momento onde o goleiro se consolida. E não sei se é isso, eu te interrompi. Aí que por isso que eu o quero... Um ou outro dá continuidade. Não quero ser longo nessa conclusão. A venda do Bento foi um desastre. Vamos sim, lembrar? Sim. Bom, agora vamos no Michael. Então é o seguinte, então ele foi lançado prematuramente, né? Poderia ter esperado um pouco mais, entrar em alguns jogos, né? Mais naquela ausência de terceiro amarelo, contusão, qualquer coisa assim. Não, ele foi obrigado a assumir um posto já num jogo difícil, né? Na Série A ainda, e a partir dali ele não teve o mesmo resultado, né? Começou e endeusaram também, né? Também. Super goleiro, o Atlético, o grande revelador de goleiros. Começou a sofrer gols defensáveis. Né? E aí pega um time com uma defesa ruim, como foi do ano passado do Atlético. O resultado. A defesa do Atlético, quando você tem uma defesa também, ruim, né? Mas pior foi o ano passado ainda, né? E aí você fica marcado. E esse ano, ele pelo menos em alguns jogos, aí eu diria uns 3 ou 4, e esse do Goiás, ele falhou, né? Ficou, era um lance, não é lance defensável. De dois tempos, né? Podia até ser, mas não... A bola bateu. Não era um canhão não era peito de pau para bola do capitão, lá né? Não era e voltar no pé de quem sabe, né? Exato. Que é o Anselmo Ramon. Então, capitão, para concluir, eu entendo que o problema do Atlético começou nessa prematuro, né? No lançamento prematuro do... Agora, você acha que será que não poderia ter pensado essa comissão, a comissão da diretoria, porque não é esse técnico que está aí, que agora ele vai mudar o goleiro? Claro, ele não vai ter teimosia, mas ele vai ter que saber como fazer essa engenharia para não perder um rapaz para o futuro. E a minha dúvida, Zé, é se o Santos está bem. Para entrar e não comer. Porque o Santos já esse ano não jogou. Jogou uma partida. Tem mais experiência. O Santos veio. Que o Santos veio de um período de inatividade do Fortaleza, que ele perdeu a condição de titular do Fortaleza. Reserva do Flamengo, reserva do Fortaleza. Ele pode ter desanimado, triste quando saiu do Flamengo. Acontece, né? Mas que ele sempre foi um grande goleiro. Então eu fico na dúvida se o Santos também está bem. Pronto. Porque a gente não vê treino, não sabe do treinamento. Vamos dizer, ele é mais experiente. É mais experiente. Agora, mas não quer dizer que ele possa ser o melhor. Dentro do que o Hidalgo falou há pouco do Michael, eu acho que o Michael ele entrou muito cedo no time do Atlético e já deram a titularidade e alguns começaram a elogiá-lo demais. E ele foi sentindo, isso é normal, um garoto ainda. E ele não é o momento... talvez de afastá-lo até para o próprio bem dele, para a preservação dele em termos futuros. Mas se não afastar agora, Zé, eu acho que pode ser prejudicial também para ele. Ou talvez... Justamente aí que eu quero a opinião. Ou para a equipe, mas eu não vejo problema nenhum em fazer uma rotatividade, porque eu já vi muito isso em vários times do futebol brasileiro e até mundial. O goleiro não está bem, você sabe, é momento. Põe o outro para jogar, não vai desvalorizar muito, pelo contrário. Agora nós estamos próximo a uma janela que nós sabemos que foi aventada uma possível negociação dele para a Inglaterra. Gilberto e Eduardo,
Será que é só o Mikael que é o culpado? Não. Exatamente, o Atlético não tem time, Hidalgo. Agora contratou alguns jogadores Mas aí. você quer ver? O Atlético, mesmo não tendo time, ainda está com 23 pontos. E se tivesse vencido ao Goiás, estaria grudado no G4. Estava no G4. Tá tão nivelado um pouquinho por baixo, muito por baixo. O Atlético tem condições pela estrutura e acerto. Veio agora um colombiano aí, alguma coisa vai ajudar. 5 jogadores do Atlético, né? Veio 3 colombianos. Nessas conversas aí, 6 jogadores do Atlético. Eu critico a questão do Bento. Não tinha necessidade de vender o Bento naquele momento que o Atlético estava vivendo, né? Bom, isso já passou. Nesse instante, nós vamos assim nos dirigir ao clube em si, naquilo que ele mostra para nós, que tem vantagem. Você viu, na hora que precisou abrir o cofre, traz 5, 6 jogadores que devem melhorar a individualidade do time. Eu ainda continuo achando que o Atlético vai entrar entre os 4. Não, pode, mas, capitão, só um exemplo. Esta posição no futebol, nessa situação, Eduardo, Zé... Mostra a fragilidade. São bolas defensáveis, mas ele está sendo sequente. Pega o outro lado, o Curitiba. O goleiro do Curitiba foi melhor em 4 partidas seguidas, o melhor em campo. Você quer que eu te dê um número? Pois é. O Morisco, o Pedro Morisco, goleiro do Curitiba, em defesas, em relação ao percentual de chutes, é o principal goleiro do mundo em percentual de defesas. Tá? Ele tem 96% de defesas em relação aos chutes que são dados a... Quer dizer o quê? Isso quer dizer não, que ele vai querer, sabe o que é? Mas só para completar o dado. Sabe quem é o segundo? O Donnarumma, 93, que jogou ontem, que é do PSG. Pegou muito, hein? 93%. E o quarto colocado é 90%, é um tal de Marquior, que é do Vélez Sarsfield. Eu escrevi a respeito, depois do jogo do Curitiba, a respeito do seguinte, do Pedro. Curitiba sempre, o Zé tem mais tempo do que nós aí, do Curitiba eu coloquei jogadores excepcionais, daqueles que eu convivi, no caso do Joel, né, o Célio estava aí, o Joel e o Jairo. E aí pedi para os amigos, para interagir, né, para compartilhar, me dê mais nomes. Eles lembraram de vários nomes. Eu, poxa vida, é verdade e tal, não sei o quê. O Pedro Morisco, primeiro, ele tem uma facilidade de sair do Google. Ele tem uma capacidade de enxergar. Ele é que nem o Rafael. O Rafael e a reposição de bola dele, então? A reposição dele. E outra coisa. A reposição dele, ela se compara ao do goleiro do Goiás. A zaga dele... É muito boa a reposição, rápida. A zaga lá, aquele território dele, da zaga, está tumultuado, que todo mundo está jogando ali perto. E ele está aparecendo porque a bola ele está pegando. Não, mas não era tanto para ele trabalhar, como você está dizendo. A zaga está segurando que pode. Não, então, a zaga falta ainda... alguma coisa para ser completado aí. Se você pegar o quesito da zaga, só para a gente não fugir muito do Atlético, bolas aéreas, deve estar com scout positivo também o Curitiba, em função dos 2 zagueiros. Mas é um alerta se você tem o melhor jogador em campo, o goleiro. Ele foi exigido demais. Por que o Curitiba é líder hoje? Mas a zaga e o goleiro. Porque tem 2 gols de diferença a mais do que o Goiás. Do Goiás. Sabe? Ele é por gols. Caso o mesmo número de pontos por gols. Agora... Valor para quem? A defesa, porque o ataque pouco faz no Curitiba. A defesa do Atlético é frágil. O goleiro não está no momento gol. Tem torcedores chamando, com todo respeito, viu, Mikael? De goleiro chama gol. Isso eu já vi muito no futebol, isso com grandes goleiros. Sabe a história do ovo e da galinha, né? É mais ou menos isso. Nós temos assim, o Mikael não é confiável porque tem uma defesa fraca, ou a defesa é fraca porque não confia no goleiro? O conjunto, Eduardo.
Então, eu vou partir. o conjunto um time acaba... para se ajeitar tem que ter um goleiro. Tem o Começa pelo goleiro. Central tem, volante tem, centroavante. O volante tem. Então esse é o grande problema. Como é que é o não time? Tem. Vamos ver não aqui. Tem. O Atlético Não, não tem o maior, o único jogador do meio que tem uma certa regularidade, que é o segundo volante, que é o Filipinho, que é Desculpa, é muito fraco para mas ele é o maior ladrão de bola. Mas é fraco. Que adianta você roubar a bola e não saber o que faz com a bola? Não, mas daí não é culpa dele. Então, ele não é artilheiro. Porque se você Mas não é, mas analisa... Ele desarma joga tem no que- meu time Não sempre. adianta desarmar e entregar errado. Não, mas peraí. Aí que Você tá. pega o scout dele de passe, não é ruim não, Zé. Mas é passe curto. Mas é passe. Não, mas O futebol é 11. Eu Eu roubo acho de você limitado o aqui e Felipe. entrego pro Hidalgo ali. Aí não é... Esse é o grande problema. Então, a gente mascara um jogador dizendo que ele é o melhor roubador de bola. Concordo que possa Tem que ser ter. o melhor roubador. Eu vou fazer uma Mas pergunta. você tem que saber o que fazer com a bola para frente. Vamos pensar E ele no- não tem, vamos ele não é vertical. Vamos pensar numa situação melhor do Atlético. Vamos lá. O goleiro tem que entrar o Santos. Não adianta, eu quero dizer Demorou. a você, e quem viveu nisso, eu sei que tem técnicos que quer salvar o profissional. Mas esquece que tem um time, uma Vai estrutura. forçar o erro, né, capitão? Vai forçar o erro. Ele não é culpado, não está bem, ele tem que fazer a mudança. E ao Bom, entrar o Santos, capitão, se o Santos formar, o Atlético urgentemente tem que aproveitar e contratar um grande goleiro. muito bom. Agora eu pergunto, o Atlético tem esse elenco para jogar, como nós estamos falando, Mundial de Clubes? Não, intenso, não, bom. não. Lá, Não, nenhum time. para afugentar qualquer dúvida atrás. Não. Não. Ele Mas pode ir para cima, dificultar, mas ele toma a bola nas costas com saída de laterais. Tem tomado bola nas costas. Porque hoje... O Atlético, capitão, veja, como é que... Aí é que vem, para a gente fazer a análise rápida do Atlético, para poder falar ainda do Curitiba. O Atlético, nesse jogo com o Goiás, teve um bom primeiro tempo. Organizado, embora com problemas no ataque. O Atlético foi dar o primeiro chute aos 28 minutos. Você diz no gol, né? No gol. Porque né? os outros chutam, ele chuta em o cima. Goiás- O jogador chuta em cima da marcação, que não entra no veja scout. bem. né? Não entra, não é chute a gol, né? Eu vi o Goiás jogar, não me chamou atenção Não, até mas hoje. dentro da área. Mas, Hein? capitão, Não me chamou. o Goiás é isso que aconteceu com o Atlético. Time joga atrás, uma boa defesa, tem dois bons, o tal do Messias e o Tite, né? Tite, Tite, jogador que era do Fortaleza. São bons na bola aérea e são bons por baixo, né? Então, o Atlético fazia cruzamento da intermediária. E o a goleiro defesa dele é muito cortava. bom também, né? E o goleiro é bom, o Tadeu é um bom goleiro, é ele aqui não- paranaense. Além dos dois times, nós voltaremos, vamos falar ainda mais do Curitiba, eu quero falar do Operário. Não, mas capitão, só para fechar então, aí o Goiás jogou do quê? Jogou do contra-ataque. A bola vinha pro goleiro, ele fazia o lançamento para Não saiu os jogando? atacantes. Não sai Não, a jogando. partir do gol- Mas o lançamento dele é um passe. É direto Porque no o time cidadão tá que ele quer. abafando, você tem que jogar. Tá? E aí a única chance que aconteceu no jogo, porque o técnico do Atlético se desesperou, essa é a grande verdade, se desesperou Ele a partir pega- do momento que sofreu o gol. Ele tira zagueiro, põe atacante, não Aí- adianta. aí ficou E aí ele vacilando. ficou, Ele bagunçou o time. ele ficou com o Zapelli para ser o volante do Atlético. E olha, o Zapelli fez a sua melhor partida no Atlético, faltando aquilo que ele, jogando aquilo que ele não fazia anteriormente, com intensidade. Ele jogou. Mas, Eduardo, você pega um time que vem sofrendo do jeito que o Atlético vem sofrendo, tomou uma goleada, certo, merecida, e você toma um gol aos 33, mais ou menos, né? 30, 32. Alguma 33, coisa tem que fazer. ele, pelo menos a atitude, eu saio em defesa dele. Mas você desarma o time. Porque aí Mas não adianta, tem muito o que adianta fazer, né, você Eduardo? pôr atacante. Quem era o jogador que mais. Não, Qual foi o você jogador tem que mais que ter, chutou no ataque do você Atlético? tem que ter- Foi o Esquivel. Mas não tinha um Não pode jogador. abafar porque os outros recuam. É, O Esquivel é o... Faltou jogada, aí ele concentrou. O coitado do Mendonça Eu que tô entrou. esperando. Entrou bem Entrou até, bem, né? mas. Mas sabe o que eu acho, além de tudo, lá? O ambiente no estádio.
quando acabou o jogo, apuparam todo mundo. O ambiente não está bom. Claro. Atrapalha também. O vestiário ainda tá bom, né? Não, Mas imaginava-se o Atlético de cabo a rabo entre os primeiros colocados. A campanha está deixando a desejar, o torcedor é normal. O comportamento do torcedor. O torcedor ainda não aceitou o rebaixamento. Isso mas isso estava programado para acontecer. Louvor ao torcedor, não é? 16 mil pessoas no estádio ontem. O ano inteiro era previsível isso. Agora, me dá dó, só para encerrar, não vou falar mais do Michael, ele pega na bola, nenhum torcedor fica... Se ele demorar para repor a bola, e às vezes tem que demorar um pouquinho... É pressão muito grande. Se você está com problema, marcado. Vai recuperar ali, você tem pouca idade. Eu acho que o Odair agora ele deve mudar. Olha, eu falo aqui, ninguém... Se não mudar, será muita teimosia. Ninguém vai, pelo menos nós, sabemos como funciona esse negócio de futebol, ninguém vai aqui tirar... a vida desse rapaz, que ele tem um futuro danado. É um momento que o clube passa e tem que fazer isso. Mas falar em passa, o Operário também está com problemas, né? Eu vi ele jogar agora com Vila Nova, perder um pênalti, mas está lá embaixo. Os times agora, lá embaixo, eles não se recuperam para buscar alguma coisa. O 14º colocado com 18 pontos. Ele está a 3 pontos do primeiro... da zona do rebaixamento, que é o Atlético com 15. Curitiba tem 33, ele tem 18, são 15. 15 representam 5 jogos. Mas o distanciamento agora vai aumentar, porque vai machucar, Zé, vai machucar jogador, o jogador, daí você pega a faixa etária da equipe, o cara não aguenta jogar todos os jogos. Contratações. Com relação ao Operário, eu estava ouvindo a Rádio Clube Ponta Grossense, do nosso amigo João Brasília, uma equipe muito boa. Estava ouvindo o jogo do Operário. Aliás, eles estão em todas. Todas, e ao vivo, sabe? E os comentários após o jogo foram muito positivos com relação ao Operário. Comentários, assim, dizendo que o Operário... positivos, que o Operário melhorou de produção nas últimas partidas, que o Operário fez um bom jogo nessa partida que empatou em 0-0, que merecia ganhar o jogo. Tá reagindo. Então, reagindo, eles entendem que a campanha do Operário vai começar a engrenar. Deram até um crédito ao Alex, o treinador que chegou agora, né? E que o Operário jogou bem essa partida. Falaram, inclusive, com relação a isso que está sendo abordado agora, que de elenco, o Operário tem um bom elenco e o Eduardo frisou bem. Chegaram, parece que esta semana, 3 novos jogadores. E vão chegar mais ainda. Ainda dá tempo para isso. Ainda dá tempo. Então o Operário, eu acho que o Operário, a grande meta do Operário é se manter na Série B. Não é time. O Operário, para chegar à Série A, tem que construir estádio, uma série de coisas. Vai atrapalhar. Então, o Operário, acho que vai se reorganizar e vai conseguir se manter. Como eu entendo, você falou há pouco e eu concordo, eu acho que o Atlético, com os reforços que contratou agora, lateral direito, meio-campista, atacante, o Atlético Paranaense vai realmente subir. O Eduardo falou muito do Mendonça. Jogou Mendonça e jogou Viveiros também, Viveiros entrou depois no lugar do Allan Kardec, já devia ser o jogador que entrava jogando já. O Allan Kardec vai jogar. Não, acho que agora é a hora de... O próximo jogo eles vão jogar. O Allan Kardec é atraso do time do Atlético. Não dá. Eu acho que não é momento mais para o Atlético, sabe, prestigiar alguns jogadores. Eu acho que agora chegou a hora de... Estão chegando as contratações e não pode trazer contratações para arrumar o preparo físico em casa. Tem que contratar para pronto para entrar. Mas esse pronto para entrar poderia até ser o capitão Hidalgo que estava chegando aí. O jogador, um ou outro se encaixa rápido, se acha o seu posicionamento. Tem um que chega, às vezes demora. Mas aí você tem que ter o perfil. Mas ele não pode errar no perfil. Que eu quero dizer que aquele cara que não teve tanta oportunidade, que está no banco de reserva, entra e acha o encaixe e vai embora. Deus te ouça, Zé. Qual é o jogador que você coloca no meio de campo do Atlético hoje que ele tenha no elenco? Eu daria oportunidade a algum jovem, por exemplo, o canhoto que entrou, ele vem
entrando em É uma posicionamento. hora, é uma Não hora tem. que se você O Atlético acreditar- não tem, não preparou. É isso aí. Não preparou. Bom, O Atlético tem o Dudu, tem o João Natan. Cruz. agora, sabe? uma Não tem mais pergunta aos ninguém. amigos. Até onde vai essa campanha do Curitiba? Olha que pergunta. É difícil. A campanha do Curitiba Ela tá, vai ao ânimo. topo. Curitiba vai subir. Você, Hidalgo... Vai nós ter conver- derrotas, hein? Lógico que vai Não ter. Eu não posso Não dizer é só aqui. vitórias. Nós conversamos muito com o Hidalgo é matemático. Ele pega com a caneta e fica fazendo números. Como é que ele pega a caneta? Ele sabe quanto ele está? 60. Ele faz números. 68%. Artista? Assim que ele pega a caneta. 68% ele tem. Ele jogou 48 É pontos em o 33. melhor aproveitamento Claro. da história do Curitiba. 68%. Não, Mas é. aí é que tá, capitão. Então, Início, esse jogo do CRB, se é um time um pouquinho mais tranquilo, não vou dizer nem qualificado, mais Eu tranquilo, vi, faria o gol. O Eles Curitiba jogaram- teria problema. Não, eles jogaram E mais. se o fizesse CRB. 1-0, Curitiba ia ter que sair. A grande sacada do Curitiba é que o Curitiba tem uma defesa forte, por quê? Porque ela joga, vou exagerar um pouquinho, em cima da linha da grande área. E ao jogar em cima da linha, ela não permite que você tenha jogadas de velocidade, porque a defesa é lenta. mas A tem defesa do Curitiba é lenta. Ele então, tem um- Ganhou os Mas 2 postes. lá, ganha, né? exatamente. Fechou, cruzamento, eles ganham. Obriga os times a jogar pelo lado e chegar na intermediária e cruzar. Então é Que não vai notório- nem a linha de dois- fundo. agora- Quando foram, levaram perigo. É notório que falta alguma coisa do meio para frente. Não tem ainda. Não, meio tem. É isso que eu quero Meio saber. tem. O meio é bom. Seba O meio é e o bom. Josué. Tem o Ceballos. Eu acho que o Bruno ataque do Curitiba deixa de desejar. Deixa- O ataque, a O Curitiba finalização, precisa né? de jogadores Mas tem ofensivos. ali no meio tem gente que só Tem, o jogador. meio eu acho que O tá. meio é bom. O meio está bom. Tem, Pois esse- tem o português que é muito bom. Yuri Castilho. Tem o Não. Seba Gomes Pois é, que é mas muito é- bom. ainda não é o- O Felipe subiu de produção. Se- Eu acho que o Curitiba no meio e atrás está bem. E aquele está... Carlos de Pena? É bom jogador Pena, ele é também. bom jogador. Mas joga no quê? Ele entra, é Ele meio. entra no Não, lugar mas do você Josué. acha que ele é meio? Aqui ou chega mais? Ele é o cara Mais que pra chega. volante, né? Não, Mas o mas ele é o cara volante que é o chega. titular, volante né? meia, ele. O volante meia. é o Seba que é o titular. Mas ele Não, entra ou titular. no lugar do Mas Seba. o Depena, quando entra bem. É, Mas é um ele é de jogador meio pra experiente. Os jogadores, Ele- o Curitiba, o Atlético está querendo começar a fazer isso. O Alisson tem Curitiba entrado tem bem. um quesito, capitão, um fundamento que é remate de média É e bom. pequena distância. É, porque não tem chega, 3 né? canhotos que batem muito bem na bola. Quem é Tem que um marca gols atacante no do Curitiba? Curitiba, Não, Eduardo. pelo menos tenta, Eles né? são os meios, Cleison, ou né? bola de bola Cleison. na área. Um pequenininho Cleison. Esse Sim, jogador, esse eu é acho rápido. que ele vai começar a Esse deslanchar. é mais pra Ele frente. não chegou bem. Não Ele chegou não bem. chegou Ele é bem. vertical, Mas né? mexe, Eu acho que ele vai começar E a aí, deslanchar. capitão? Ele é vertical. Eu gosto de E ouvir aí, ele ó, jogar no esse Cuiabá. Depena é um bom jogador, o Depena. O Depena. Mas ele vai entrar no lugar do Josué? Não vai. Ele não é tem reserva. condições de jogar ao lado do Josué num jogo em que você comece 0-0. Como é que tá o lateral esquerdo ainda, que eu não sei lateral se esquerdo definiu. tá improvisado, é o Bruno Melo. Tá vendo? Agora, Por que tá improvisado? foi exatamente, Porque foi tá bom indo Hidalgo bem. apontar isso. É. Eduardo, o Zeca é lateral esquerdo. Sim. Começou como lateral esquerdo, Santos. e daí ele veio jogar no Curitiba pelo lado direito. Mas ele já nessa havia improvisação. jogado na Já lateral havia direita. jogado. O Zeca está jogando como ala da direita do Curitiba melhor do Mas que ele é jogava um na bom esquerda. jogador, é isso. Está jogando muito Jogou- bem. Ele acertou o lado direito, porque E- o Curitiba tinha insistido E com vários acertou, laterais. e acertou Tem o lado diferença? esquerdo com o Bruno Melo. Ele acertou o diferença? lado Então a esquerdo com o defesa Bruno fechou. Melo. Esquerda pra direita, Então a tem. defesa do Curitiba ele está joga- fechada. Não, pra mim não tem. Está ótima. Para ele, eu vi ele jogar de lateral esquerdo, foi pro Internacional, ele andou mudando. tal. não, Mas ele é ele jogador, joga- como ele é bom jogador, é ele joga nas canchado. duas. Joga nas duas, não tem Eu diferença, quero saber Zé. quem é o lateral esquerdo do Curitiba. Ainda não não firmei aí conceito. Eu acho que o Bruno está bem. Eu acho que Mas ele é da. É que o ele, é o plano... zagueiro, é o ele zagueiro. é zagueiro e ala. Ele jogou é o nas duas grandão, posições. é. É que o Tá bem. plano Marcou de até gol jogo... Ele é recentemente. bom no Capitão, escanteio. plano É. de Curitiba jogo joga com do três Curitiba, zagueiros. né? É 3 zagueiros. É, o plano de jogo do Curitiba, que começa primeiro defensivo e depois vai melhorando com a aproximação de jogada Não, que o Josué faz com o Seba, que tem uma condição boa de saída de bola.
E aí faz o que o Zé falou. Daí vai pra frente, só tem assassino da bola. O Yuri Castilho tá melhorando, viu? Mas ele é de referência. Ele Zé. tá subindo de produção. jogador de lado. Logo, Eu ele vai acho dar a que- resposta. Minha E opinião o Ronier jogar, não. O Ronier, eu acho que esse o Ronier sim, caiu olha, muito de eu- produção. Olha Isso só, faz com que o Giba, ataque do Atlético, olha do só. Curitiba, fique Curitiba. prejudicado. A forma como o Curitiba joga, protegendo e tal, ele não tem uma bola comprida, ele não tem. Não tem. Não, Vocês não estão tem falando. velocista. E ele vai precisar de jogadores de velocidade. É o Cleison. Ele É o mexe Cleiton. no time sempre no segundo tempo, capitão. Ele São as era mesmas- 15 dá um minutos. pouco mais de velocidade. Eu São acho as que eu mesmas vou. mexidas. Ele E outra, demora ó, pra Zé, mexer. Tem uma outra situação. Na maioria dos jogos, isso é análise minha, que o Curitiba tá ganhando na virada do tempo e você força, e todo mundo faz isso, jogar no erro do adversário. E aí que ele mexe e põe. Tem um jogador que entra no Curitiba, talvez seja esse vertical que você falou, Cleison, que em 2 oportunidades ele deu 2 sprint e foi na cara do gol. Ele joga bem. Mata o jogo. Eu vi ele jogando no Cuiabá, por Mas isso que viu, eu tô Hidalgo? falando. Nos últimos jogos, talvez desencantou, fez 2 gols numa partida. De La Torre. De La Torre. Nesse último jogo, ele estava bem na partida. Deu boas assistências, é- se movimentou, criou boas situações. Tinha Ele está espaço, começando a né, se soltar, Zé? O De La sabe? Torre, Tem Zé, Está começando a se soltar. Zé, o De La Torre é aquele tipo de jogador de esquema. Esquema que eu quero dizer, esquema tático. Não, esquema tático. É, o tamanhão. Né? tudo. É o cara grande, é Velocidade, a bola alçada, tem uma tem uma certa dificuldade de velocidade, dominar. não tem domínio, não tem não domínio. tem. Então bater de primeira, do jeito que a bola vem, bate na canela, Mas é no voluntarioso, joelho, mas pode né? acertar uma na veia e fazer o gol. É assim. Então, só que ele vinha mal fisicamente. Agora que ele está começando a aparecer bem A explicação, fisicamente então. e que aí pode entrar dentro do esquema Eu gostei do dele treinador. dessas 2 últimas Me partidas. parece Bem que o melhor do que Mozart anteriormente. estudou todos estudam todas as equipes do campeonato da Série B, capitão. E não muda. O plano de jogo do Curitiba começa defensivo. Ele não está errado, porque Não. o Enio Andrade falava isso. Fazia Primeiro não se toma e depois se daqui faz. para lá. É, É, o caso primeiro do a Atlético defesa, que nós né? estamos falando. Não arrumou aqui Então- para lá, como é que é? Então então tem que arrumar aqui atrás para chegar lá na frente. E me parece, capitão, que o Curitiba segue nesse caminho, sabe, vai depender da sorte, enquanto o Murisco estiver nessa grande fase, que a defesa estiver bem, a bola sobra, fica Não vai pingando mudar. ali, Pererecando. pererecando É um dentro da área. tumulto dentro Quem da aparece grande área. primeiro é um zagueiro. Sofrimento vai ter, vai ter. mas Às o vezes a bola tá lá, resultado você quer O manda. Eduardo frisou pontualmente e perfeitamente. O Curitiba vai perder pontos, vai perder jogos, por não isso que eu tenha tô na dúvida média. disso. É por Mas a isso que eu tô na média tem média. que ser mantida. E não, por exemplo, o Zé falou aqui, mas o Curitiba tem jogos contra times que estão na série, estão na parte de baixo, parte de baixo. da tabela. São os piores Piores, jogos para o claro. Curitiba. Lá bem no Foi um desespero. gelado, esse Porque Atlético são os tem times- surpreendido. Os times que Ele vão vai ter jogar que atrás, sair, ele vai ter que sair. É que o gráfico, aí ele não- o gráfico que está no vestiário do Curitiba, que todos os times têm, temos gordura, estamos indo. A gordura é o, espetacular. o planejamento de competição está sendo Se ele muito ganhar mais do dois que jogos em favorável. casa, Quer ele dizer, vai- Peraí, capitão, se ele o ganhar os Volta 2 jogos, Redonda- 39 pontos. o Volta Peraí, Redonda- faltariam 20 pontos. Volta Redonda, que é o próximo adversário do Curitiba, é um time que joga. Não, Joga. o Volta Redonda já jogou, né? não. É o próximo. Sim, é o próximo adversário. adversário O do. próximo é É outro. o- Não, é Não, Volta o Redonda é do Atlético que Atlético. joga. Perdão. É. Ah, você O Curitiba falou é um o dia Paysandu. desse Paysandu. que o Volta Que o Redonda Volta jogou Redonda já muito jogou. bem. Vocês Porque falaram deixa aqui. jogar. É a diferença. O Paysandu não vai deixar jogar. É o Paysandu Claudinei, vem- né? O é o técnico Claudinei. é o Claudinei. E está se recuperando. Você né? acha que ele vem para Curitiba para jogar Não, aberto ele para vai levar jogar uma goleada? como o Curitiba joga daqui pra lá, né? Então ele vai jogar atrás. Agora- E aí que eu quero ver o Curitiba saber Fazer o jogo. Esses times que e jogam... vai ser assim com o Atlético. Esses times que vêm mesmo já nesse sistema, o duro é tomar um gol em 10 minutos. Aí arruma Mas se tudo, você vai pra vestiário, não acha analisar, mais. capitão, os placares aí, além de estar tudo nivelado aí na tabela Não de tem classificação, não tem goleada. Não, Eu acho que o não Atlético tomou a maior goleada. Botafogo. Hã?
Tomou O Atlético 4-1 perdeu do Botafogo de Não, Ribeirão o Preto. Atlético 4-1. tomou a maior Como é que goleada. pode, né? Muito então pouca bom. goleada. Nós temos Próximo hoje jogo. ainda, capitão. Vamos lá. Hoje ainda tem 2 jogos e amanhã tem mais Mas um ainda mexe lá em dessa, cima com a dessa tabela. 16ª rodada. Vamos lá. O Atlético joga em casa contra o Avaí. O Avaí Esse é um... jogo é 19. Aí é sério candidato. O Avaí é o 5º colocado com 24 pontos. Então vamos lá. Tá? Além do Curitiba e o Goiás, Novo Horizontino é o terceiro com 30. agora eu deixo. Regularidade. O né? Remo com 25 e o Avaí com 24. Olha, Avaí, Cuiabá despencou. O Cuiabá está em nono, com despencou, 22. Mas despencou. Mas o Avaí, A diferença é de 2 É, pontos, viu? Hidalgo. É É, claro. nivelamento. os seis times estão brigando bem. Um ganha lá, outro aqui. Quais Os são 2 seis? jogos, esse é o Atlético e o outro jogo é o Botafogo com Volta Redonda. Esse é lá briga lá embaixo. de baixo. Lá embaixo. E amanhã o Cuiabá joga com o Amazonas em Cuiabá Cuiabá. vai subir. Ah, lá. Em Cuiabá. Então, Cuiabá vai subir. teoricamente- O Cuiabá começou bem o campeonato, chegou a estar primeiro. Tem bom time. O Cuiabá, que está com 22, vencendo vai a 25. Iguala o número de pontuações do Remo. Vai brigar ali por questões de número de vitórias, saldo de gols, coisa desse gênero. Então, Qual o para jogo ver do quem é o Curitiba, do então, quarto. é contra... O Curitiba joga no sábado contra o Paysandu às 18h30. É um Esse é o jogo, jogo do de Curitiba. casa, né? E o Atlético joga sábado também contra o Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio, É um jogo difícil. às 20 horas e 30 minutos. É um jogo difícil. Correria. Tudo é correria. Série B não tem. Eu acredito que daqui pra frente até aqueles estádio da times que estão cidadania. lá embaixo. Você não vê jogo, você não vê plástica de futebol, você vê Não, é disputa. defensivo. É disputa. Certeza absoluta. A decisão dos primeiros colocados, os que vão subir, e dos últimos, os que descerão, ficarão essas decisões para as Assim. últimas rodadas. O campeonato vai, como se diz no dito popular, pau a pau, rodada a rodada, jogo a jogo. É muito difícil, é muito nivelado. Se o Agora, Goiás com a e o Janara- Curitiba mantiverem essa atuação, vai ficar uma briga para as 2 outras vagas. Duas outras A vagas. janela. 2 para 8 times, Quem né? é da Série B? Até quais as setembro. equipes Série que A, contratam? Série B até setembro. Não, mas você, até setembro? É. Viu? Mas não mudaram muito. Atlético tem vai ter Copa que do contratar. Brasil aí, né? Atlético O São primeiro Paulo, final do jogo mês. contra São Paulo, né? Final Primeiro do contra mês. São Paulo? É. Isso é final do mês esse jogo da Copa do Brasil. E aí, capitão, eu acho que agora vai valer para qualquer um um pouco mais de elenco para você ter, porque começa terceiro cartão, uma contusão de perder 2 jogos. O cara tá com um problema fora de campo. Então você vai ter que Tem, né? O fazer. próprio Curitiba vai fazer ter que essa trazer análise. alguma coisa lá na Vai frente. ter que né? Não, trazer. tem que trazer. O Curitiba Tem tem que trazer, reforçar. Porque o Curitiba está liberando o Gilson Coutinho, né? Que é um centroavante. Está Disse liberando. alguma coisa? Eu não posso dizer nada. Não sei se já concretizou, Ele mas bateu tava... o pênalti Foi o que e fez. marcou o gol de Foi pênalti, esse né? Que bateu o pênalti. Não sei se é o Coutinho, não, né? é o Careca. É o Nicolas Careca. Nicolas perdão. Careca, também ele tá jogou. liberando, né? É, Mas tá também liberando. jogou. Vai liberar o Nicolas Careca, não é o Coutinho, Mas ele Nicolas É o jogou. Careca. jogador que joga mais pelo Mas lado. ele já foi liberado? Ele jogou essa partida. Não, jogou, Não. mas vai ser liberado. Tá Há para ser comentário. liberado. Quer dizer, se tá para ser liberado é porque vem gente. É. Né? Não, Curitiba, Melhor, é isso segundo que as tá. informações, Curitiba tem 3 atacantes já devidamente agendados, já encaminhados. E devem os anúncios acontecerem agora nos próximos dias. Uma característica do Curitiba, assim que eu percebi, capitão, é que o Mozart ele troca, não tudo de uma vez, mas ele troca os setores. Ou ele troca o ataque inteiro, toca os 3, começa com o Ronier, depois vai com o De La Torre, depois ele vai com o outro Pela que vai jogando mecânica pela de esquerda. jogo, pulo plano. de Ou jogo. ele muda o meio. Teve um aí ele jogo tira que ele o soltou o Sebastião. Ele faz a é, política, né, eles- da boa vizinhança. Taticamente, parece que é a maneira mais fácil de você enfrentar um adversário. Mas ninguém consegue romper a linha Mas defensiva. por quê? Porque está bem entrosado. Tá bem entrosada, Então, momento isso é- bom. Então não já entrou, desmanchou a forma de jogar, não. Não, Não. tem tabela São- ali dentro da área, né? Não. Tá tudo É, preenchido chute de ali. longa. E é ruim, né? pra ele Série fecha B. com 2 volantes, inclusive. E na Série C, capitão,
O Maringá parece que está perdendo a pontuação, está perdendo jogo atrás de jogo, e hoje já é o 13º colocado. O Maringá despencou. O Maringá está com 14 pontos. O Londrina, que perdeu para o Botafogo da Paraíba por 2-0, é o 4º colocado com 20 pontos. Joga por entusiasmo. O Londrina ainda tem chance. Londrina tem chance. O Caxias é o primeiro com 27, segundo a Ponte Preta com 23, terceiro Ipiranga, 2 gaúchos, hein? Ipiranga com 20 e quarto Londrina com 20. Bem, vamos voltar aqui na próxima quinta, Zé. Acho que, para o momento... Proseamos bastante. É assim mesmo. Muito grato, até outra. Por enquanto não está se fazendo críticas, porque nós estamos tudo lá embaixo. Agora vai fazer crítica, polemizar. E a crítica vai adiantar agora? Também, o que eu estou falando. Nós temos que fazer, a crítica... Dá um ânimo aí. Não aquela crítica pesada. Eu acho que a crítica é que não pode ser destrutiva. O Daír errou? Errou. Claro. Quem não erra? E ele tem que entender. Quem não erra? Né? Giba. Insofismável a oportunidade, como diz você, meu amigo. A casa é nossa. Estamos juntos gostoso, sempre, né? capitão, sempre. O Papinho é bom de bola. Maravilha. Capitão, estava esquecendo. Galo e Foz decidem a série da segunda divisão, do Campeonato Paranaense. O verdadeiro Maringá. Não é o verdadeiro Maringá. Não é. Esse é o Galo Maringá. É o Galo Maringá. O verdadeiro Galo é o Grêmio Esportes Maringá. O primeiro jogo foi em Foz do Iguaçu, empate 2-2. O segundo jogo é sábado que vem, esse sábado agora, em Maringá. Torcida e aí decide-se o campeão. Toda. Uma vitória de qualquer um dos dois. O problema do Maringá... é campeão. Os dois já estão no Campeonato Paranaense da Elite o ano que vem. E quem caiu foi... Para eles subirem. É o Paraná e o Rio Branco que caíram. O Rio Branco caiu por um gol. Não é isso? Agora, o Maringá se atrapalhou com o CNPJ, né? Entraram tantos tem lá. Tem 3 lá. Tem 3 CNPJ. Tem 3 clubes na cidade. Um abraço, obrigado aí pela atenção.